E quando você começa como vereadora, Sim. Por qual partido? Pelo PT. Pelo PT. O PV vem quando? O PV vem a partir de 2009. Eu saí do PT em 2009, quando me filiei ao Partido Verde e fui candidata à presidência da República. E daí foram duas. A primeira candidatura foi em 2010. E a outra em 2014, certo? 2014. 2014 seria pela Rede. Pela Rede. Que foi quando eu saí do PV, foi num movimento para fundar a Rede de Sustentabilidade. Não conseguiu as assinaturas? Não é que não conseguiu. Aquilo foi uma ação política. Nós conseguimos. Como funciona isso? Eu não entendo. É uma coisa complicada. Tem que ter um número de assinaturas para quê? No caso, a gente precisaria ali de algo em torno de 400, um pouco mais de 400 mil assinaturas. Nós conseguimos quase 1 milhão de assinaturas. Ué? Quando você vai fazer a validação dessas assinaturas, tem uma quebra nisso, porque tem muita gente que você não sabe o endereço, não sabe o título eleitoral, está preenchido errado. Então, a gente conseguiu quase 1 milhão para chegar às 500 mil assinaturas, às 400 e poucas mil assinaturas. E as nossas assinaturas foram anuladas. Aqui no ABC Paulista, nós tivemos uma anulação de mais de 60%, às vezes 75% das nossas assinaturas. Então, a gente não conseguiu, porque era uma ação política para que não conseguíssemos. Pegaram uma tecnicidade? Porque é um processo, isso, né? alguma tecnicalidade. Exato, obrigado. Porque precisa de justificativa, inclusive para você fazer essas anulações. Mas a gente não tinha tempo, então não tivemos essa validação. Entendi. E foi aí que eu declarei apoio à Rede, né? Declarar apoio ao Eduardo Campos. E no processo desse apoio, o Eduardo me chama para ser vice dele. E aí eu tive que me filiar ao PSB, mas o PSB já sabia que eu não estava sendo uma afiliada orgânica do PSB, que eu estava no processo de criação da rede com um conjunto de pessoas que constituem o que é a Rede de Sustentabilidade, um partido que tenta integrar a economia e ecologia já nos termos de juntar meio ambiente e desenvolvimento econômico, combate às desigualdades sociais, uma formulação, né, que saia dos cânones do desenvolvimentismo, do social do desenvolvimentismo, mudando mesmo o modelo de forma profunda e radical, né, de raiz, em todas as dimensões, econômica, social, ambiental, cultural, política e assim por diante. Então, naquela oportunidade, eu entro como vice, filiada ao PSB, mas em seguida eu me desfili ao PSB para fazer o movimento da Rede. Eles sabiam, claro. Sim, que foi criada, e em 2018 eu saio pela Rede Sustentabilidade já, né, como candidata pela própria Rede. 2014 foi um processo muito difícil, porque veio toda aquela violência política, né, contra a minha campanha. Depois de um processo traumático. Né? Sim. Eu lembro que falava que você... Foi nessa campanha que falaram que você ia entregar o Brasil para os bancos estrangeiros. Tinha uma película que foi feita pelo o marqueteiro João Santana. Eu até separei, estava vendo agora, assim... Em que aparecia os banqueiros com dinheiro, pobre, as pessoas passando fome, pedindo esmola no sinal. Mas isso era uma parte, né? Existia uma série de outras coisas que eram trabalhadas, né? As pessoas usavam até a minha compleição física, usavam o fato de ser uma pessoa que tem uma compleição física que eu não... Para dizer o que você não teria... Tenho muito... que não teria força para... não teria condição, imagina. Nossa. Essas eu achei coisas naquela preconceituosas época, Marina, são naquela feitas. época eu achei... Foi um massacre tão grande. Foi. E eu falei, ela vai responder. E você não respondeu. Eu achei aquilo... de uma hombridade, assim, tem que ter um contrle, né? Eu respondia, mas não na mesma moeda. Não, mas você não devolveu com difamação, com acusação e tal. Não, de jeito nenhum, né? Esse negócio que vale tudo. No caso, a campanha da ex-presidente Dilma tinha 12 minutos de televisão, porque eles tinham uma coligação muito grande. Para ter mais tempo. Então, dava para fazer um curta-metragem, com aquelas mentiras, né? Era um curta-metragem, que eu ia ser empichada, que eu ia, enfim, acabar com o Bolsa Família, que eu ia privatizar a Petrobras, todas essas coisas, né? E eu tinha 2 minutos e 20 segundos. Então, nos meus 2 minutos e 20 segundos, eu tinha que fazer a defesa
eu tinha que apresentar a proposta e tinha que mobilizar a militância. Exato. E foi uma escolha, né? Desde 2010. No meu programa sempre estava de que nós não usaríamos do mecanismo de desconstrução de biografia. Porque esse ódio foi encetado em 2014 e ele hoje está no paroxismo aqui, né, na nossa realidade política. Vê o que está acontecendo agora, né? Isso chegou num nível de fake news, de vale tudo para derrubar o outro, vira inimigo, né? Sim, e não é isso a política. Quando você faz a política na base do ódio, na base da mentira, isso não constrói, isso destrói. Como você falou, desconstrução de biografia. Desconstrução. Que é um modo bonito de falar. Desconstrução, aniquilação, né? Eu me lembro que na época, né, chegava muitas coisas perversas, preconceituosas contra a presidente Dilma. E claro que no calor daquilo tudo, daquela avalanche, né, tem uma parte da militância que quer devolver na mesma moeda, né? E a gente fazia toda uma pedagogia. Isso aí não vamos cruzar essa linha. Isso é mentira, isso não é verdade, não vamos... Se você cruza essa linha, não tem retorno. A gente não pode se transformar naquilo que a gente combate. Exato. Né? E eu acho que esse é o aprendizado que a gente tem que ter. Aquilo é algo que aconteceu, nós já vimos no que deu, isso não pode ser repetido. Né? Quando a gente começou lá atrás, lembra do Collor e Lula, quando traz a mulher, a filha do Lula, se não me engano, né? Falou que tinha abortado. Foi um negócio absurdo, bem pertinho da... Inclusive o uso dessas coisas de natureza... eu era muito pequeno, não foi? Era o caso da filha do ex-presidente Lula e uma série de outras mentiras que aconteceram, sequestro e uma série de coisas que... Sequestro que enfim, Abílio Diniz, não foi que foi sequestrado, né? E que foi feita uma fotografia dele com uma camiseta do Partido dos Trabalhadores. Não lembrava disso. Sim. Então, essas coisas, essas ferramentas, isso não ajuda a democracia. A democracia não precisa da mentira, a alternância de poder é legítimo. Não é? Isso é uma forma também de aviltar a democracia, o abuso do poder econômico, o abuso do poder político. Esse é um aprendizado que está colocado para nós. Não é? E eu trato isso com muita tranquilidade, porque eu sei que os erros são cometidos, eles são, digamos assim, praticados. E o importante é que eles sejam reconhecidos e que a gente tenha uma atitude de mudança. Então, mas foi reconhecido por parte do PT esses erros? Em algum momento te pediram desculpa? Eu acho que não é nenhuma questão de pedir desculpa para mim. Ou de reconhecer. É de se comprometer com o Brasil. Exato. De que isso não é bom para a democracia, isso não é bom para a sociedade brasileira. Mas aconteceu essa discussão? Até agora não. Mas eu acho que a gente está num processo que vai exigir de cada um de nós uma boa dose de compromisso com aquilo que a gente quer construir. Né? Se a gente quer construir um Brasil que caminhe para frente, a gente tem que fazer, digamos assim, um ajuste de contas com os erros que nós cometemos no passado. Né? E eu falo no plural. Né? Eu uso nós. Né? Nós temos que fazer um acerto. Eu não uso o plural, não me incluo no caso dos desvios éticos. Não é? Eu não me incluo, porque graças a Deus nunca participei de nenhum deles. E também não generalizo que todas as pessoas do PT, do PMDB, do PSDB participaram de corrupção. Eu conheço pessoas no PMDB que são totalmente éticas. Meu amigo, querido amigo Pedro Simão, né? É uma pessoa que é uma referência para mim na política. Exato. Então, acho que as generalizações elas não são boas. Agora, também não reconhecer aquilo que a gente precisa reconhecer, até para não cair na tentação de repetir, é mostrar para a sociedade de que a sociedade pode nos resgatar daquilo que erramos. Não é? Porque mais do que a crítica que eu faço ao outro, o importante é a crítica que eu faço a mim mesmo. E esse é o momento. Mais do que reconhecer o defeito do outro, é ter a capacidade de reconhecer o meu próprio defeito, sem deixar de reconhecer também, obviamente, as minhas virtudes, porque senão a gente fica paralisado, né? É como a gente combina, né, o princípio da realidade com aquilo que é positivo, aquilo que faz andar para frente. Acho que esse é um momento que exige isso da nossa parte. E às vezes eu ouço as pessoas dizer, mas a Marina tem rancor, a Marina tem mágoa.
É engraçado que, mais uma vez, é a atitude preconceituosa e machista quando se trata de uma mulher que tem divergências. Quando são os homens... Porque os homens, de maneira... Não, quando são os homens, eles têm discordância, eles estão divergindo. Né? Quando é uma mulher, é rancor, é mágoa. E se você tem uma situação como essa que estamos vivendo no Brasil, 14 milhões de desempregados, inflação alta, saúde pública aos frangalhos, o povo em situação de extrema vulnerabilidade e pobreza, meio ambiente sendo destruído, e tem uma pessoa que se nega a conversar por mágoa ou por rancor, você já está desqualificando essa pessoa, certo? Porque o que está em jogo é muito grande. Muito maior, né? Isso não é momento para mágoa. E graças a Deus, eu não me oriento por esse mecanismo da mágoa. Aliás, do ponto de vista dessas questões, imagino que o ex-presidente Lula tem divergência comigo, eu tenho divergências com ele, não é? E tanto são divergências, não são questões de natureza pessoal, de pedido de desculpa pessoal, né? Basta que tenha um gesto para a sociedade brasileira. Eu acho que quem precisa desse gesto é a sociedade brasileira. Violência não vale a pena. Né? Qualquer forma, né, de chegar ao poder por meios que precise de lançamão, né, daquilo que não são compatíveis com os fins, não vale a pena para a sociedade brasileira, porque hoje nós temos essa situação aí da micropolarização, do micro-ódio, do micro-tudo, atravessando a vida das pessoas e das famílias. Total. É o momento da gente fazer esse encontro, né? E pensar, aonde foi que a gente fez o esgarçamento, que eu espero que não seja uma ruptura?